Vamos cantar juntos, perto. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que cante ao Senhor. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declare: te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Diga: perto, perto quero estar, junto aos teus pés, prazer maior, pois prazer maior não há que me render. Tudo que há em mim, declare ao Senhor com a sua própria vida: quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Declare mais uma vez: te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. A igreja declara mais uma vez. Aleluia. Cante. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Aleluia. Adorarei somente a ti. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.
Aleluia. Glórias a Deus. Caros amigos, é com grande alegria e entusiasmo que eu dou as boas-vindas a todos vocês. Estou muito feliz, muito radiante por cada um de você que veio aqui nessa noite. Cara, sensacional, não poderia esperar melhor, né? Deus, Ele nos presenteia com coisas boas, com coisas agradáveis. Podemos chamar isso de um novo ciclo, de um novo tempo que se inicia neste ministério dos homens de honra aqui na Carioca. Vocês creem nisso? Amém. Então, é uma honra reunir cada um de vocês aqui nesse lugar para adorar a Deus. E o meu desejo, meus amados, que esse não seja um peso para cada um de vocês, que cada um de vocês tenha alegria, tenha prazer de estar aqui. Então esse momento precisa ser um momento prazeroso para cada um de nós. Desfrutem, se alegrem no Senhor, agradeçam a Deus por estar aqui hoje. Então, eu não quero que vocês pensem na mente de vocês que vai ser só um compromisso da igreja, não. É um momento de alegria, é um momento de amizade, é um momento de comunhão, é um momento que vamos poder olhar uns para os outros, compartilhar problemas uns com os outros e vamos poder também orar uns com os outros. Eu quero convidar aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse que estão andando comigo aqui, o Manuel, o Paulo, o Rodrigo vai ficar aqui e o nosso irmão Luiz aqui na frente, aqui, rapidinho, Luiz, só o Rodrigo que vai ficar ali. Esses 4 caras aqui que estão comigo são os caras que estão movimentando tudo isso, que estão, quando eu chamei eles para conversar, eles, pastor, estamos juntos, vamos remar junto. Queríamos colocar outros irmãos nessa direção, mas nós sabemos que todo mundo está enrolado com outros compromissos na igreja, todo mundo está atarefado, e eu conto com a presença de cada um de vocês aqui. Então, eu quero que a gente esteja orando nesse momento, que vocês estendam a mão para cá, para frente, para as nossas vidas, para a vida desse grupo também que está aqui, louvando, ministrando, e vamos fazer um clamor por essas vidas agora, e vamos fazer um clamor por esse ministério, amém? Então feche seus olhos, vamos estar orando agora. Senhor, aqui estamos no teu templo, na tua casa, te louvando, te adorando e agradecendo, Pai, pelo privilégio, porque é um privilégio, de estarmos aqui nessa noite te adorando, Pai, com esse grupo de homens reunidos, pais de família, chefes de lares, Pai, que se despiram, Pai, de suas casas e estão aqui para te louvar. Senhor, que essas vidas que estão aqui à frente desse ministério sejam abençoadas infinitamente mais por Ti, Senhor. Senhor, que esse período que está se iniciando agora seja um período, Pai, de glorificação ainda mais do Teu nome, Pai, e que possamos encontrar um ânimo novo, Pai. E se cada um de nós, Pai, em algum momento fraquejarmos, que essa equipe possa colocá-lo, Pai, no colo e levá-lo, Pai, adiante, Pai. Cremos, Pai, que o Senhor está conosco, Pai, e queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro, cantemos juntos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Adore o Senhor, irmão, com alegria no seu coração. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declare: teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E se eu passar? E se eu passar pelo vale? Cante. Sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso. Adora o Senhor. Teus braços é o meu. Descanse no Senhor, nos braços do Senhor. Deus. Diga: recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Diga: recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar? Se eu... Declare, igreja. Acharei. Aleluia! Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O nosso grande desafio, aplauda o Senhor. Possivelmente o nosso grande desafio enquanto homens que somos é verdadeiramente descansar nos braços do Senhor. Porque a nossa tendência, na nossa masculinidade, é tentar resolver as coisas do nosso jeito, da nossa forma, com o nosso pensamento.
achando que Deus trata o homem diferente da mulher, porque nós não entregamos verdadeiramente a nossa vida para que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer. Então que esse louvor que nós acabamos de cantar, que seja uma verdade em nossa vida. Eu não sei o que você passa, o que você traz essa noite aqui, mas é bem possível que alguns de vocês ou alguns de nós tenha tido um dia não muito agradável. Pode ter tido um dia com uma discussão com a esposa, no trabalho, uma questão financeira, enfim. Mas descansar no Senhor é o que Ele nos pede, para que todas essas lutas, desafios e batalhas que enfrentamos todos os dias, elas sejam colocadas no altar do Senhor em todo o tempo. Então que esse desafio seja vencido por nós, e que nós possamos clamar ao Senhor, que nós possamos glorificar o nome dEle com a nossa vida, com a nossa caminhada, mostrando que o Senhor pode contar com cada um de nós. E aonde quer que a planta dos nossos pés estiverem, que esse lugar se torne santo, porque você é um homem santo, separado pelo Senhor para a glória do nome dEle. Vamos continuar cantando. Aclame ao Senhor. Diga, meu Jesus. Glória a Deus. Vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 ao 18. Não vai ser um sermão, a gente vai trocar uma ideia e no final a gente vai debater um pouco sobre o texto que lemos. A ideia, queridos, é que esse encontro aqui seja um encontro mensal. Então já anotem na agenda de vocês, toda a última segunda do mês, vamos ter esse encontro. Claro que a gente vai fazer umas outras dinâmicas, e se preparem aí que outros vão dar a palavra, outros vão dar a mensagem, não vai ser só eu, não vai ser só os pastores, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema meio espinhoso nos dias atuais, principalmente para nós homens, né? O pastor Marcelo
na hora da ministração, ele diz que nós temos a mania de fazer as coisas da nossa forma, né? A gente acha que Deus lida com a gente de forma diferente, né? A gente quer, muitas das vezes, resolver os problemas, porque nós somos os chefes dos nossos lares, o cabeça da nossa casa, quando muitas das vezes falta equilíbrio para a gente entender o que é a vontade de Deus, né? Então, em meio a toda a pressão que a gente vive como homem, em meio a toda a pressão que a gente vê no mundo hoje, é muito fácil a gente perder o equilíbrio espiritual, é muito fácil a gente perder o equilíbrio emocional e também físico, não é verdade? Se cada um for pensar na sua vida, que tem pessoas de diferentes formações, que trabalham em diferentes áreas, que tiveram diferentes histórias. Olhando aqui rapidamente, o pastor é um baiano que foi criado em Minas, tem o nosso amigo ali, que foi criado na roça lá no Nordeste, eu sou de São Gonçalo, Barra Itaboraí, então cada um teve uma formação, cada um tem uma maneira diferente de lidar com o problema. Então, nesse texto, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16, 17 e 18, que vamos ler, diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças a Deus, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olhando já nesse texto, dando uma rápida olhada, a gente já vê o primeiro ponto que a gente precisa entender sobre equilíbrio. O que diz o texto? Alegrem-se sempre. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que independente do que estiver acontecendo na sua vida, vocês têm que estar sempre alegre. Significa que você vai estar rindo o tempo todo? A pessoa vir falar com você, você está com aquele problema que é difícil de resolver na sua casa, significa que você vai estar rindo? A alegria aqui significa você entender que a sua mão está na vontade de Deus. Então essa alegria, ela não é baseada numa situação. No momento que eu vivo hoje, se está assim ou se está assado, se eu estou bem financeiramente ou se eu estou mal financeiramente, a nossa alegria não está relacionada a situações externas. A nossa alegria está relacionada a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Sofrendo perseguição ou não sofrendo perseguição. Doente ou com saúde. Empregado ou desempregado. Passando necessidade ou tendo fartura. Eu não quero que nessa noite aqui vocês saiam pensando em ignorar ou negar as nossas dificuldades, que são muitas. Porque nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, eu estou pensando em vários problemas que acontecem no meu trabalho, na minha casa. Vou chegar em casa, a Deisiane vai falar assim: ih, você esqueceu a toalha em cima da cama. E vai ficar aquela meia hora de... Aí, na cabeça dela parece um problemão, na nossa cabeça parece que é um probleminha desse tamanho assim. Mas é um problema gigante, e a gente fica ali ouvindo. Então essa é a primeira lição: alegre-se. Não é esse sorriso bonito que a gente vai ficar esse tempo todo, mas a gente entender que a gente tem um ponto que é o Senhor Jesus na nossa vida, que a gente precisa de fato nos sentirmos alegres, não é? E o segundo ponto, orem continuamente. A gente conversou bastante isso de tarde, sobre a questão da oração na vida do crente. Tem muito crente que não ora, gente. Homem, então, dificuldade do homem do século 21, orar é muito grande. Porque primeiro a gente faz os planos, depois a gente executa o plano, e quando o plano dá errado, a gente lembra de quê? De orar. E a gente ora para quê? Para que Deus resolva o nosso problema. Então a gente deve cultivar períodos, não só períodos, mas a gente deve cultivar uma vida de oração. Significa que você vai ficar igual um Buda assim o tempo todo? Aqui, ó. Você lembrar de você agradecer a Deus nos mínimos detalhes. Acordou? Agradece a Deus. Ora a Deus pedindo pela sua vida, pedindo por aqueles que estão à sua volta, pedindo pela vida da igreja, pelo ministério da igreja.
a todo o momento. Então, orar não significa, continuamente, não significa que você vai ficar, é lógico, se você puder tirar um dia, longe de tudo, e você ficar ajoelhado o dia todo, se você tiver esse tempo, faça isso. Mas, alguém aqui tem? Alguém aqui tem esse tempo? Não. Eu acho engraçado até que nesse tema de oração, há um tempo atrás, na Coreia do Sul, as igrejas se expandiram muito, né? E todo mundo não conseguia entender como que aquele povo orava muito, por que aquela igreja orava muito, e 24 horas tinha gente orando nas igrejas, porque eles são orientais, gente. A religião oriental é baseada em quê? Meditação. Então, para eles é simples ter uma vida o tempo todo. A gente pode se disciplinar a isso? Pode, mas orar continuamente, queridos, é você sempre viver para a glória de Deus em todos os momentos da sua vida, você sempre que puder lembrar e agradecer a Deus e fazer as suas petições. O terceiro ponto para a gente caminhar para a conclusão e abrir por debate nessa noite, está dizendo para a gente dar graças em todas as circunstâncias. Como isso é difícil. Manuel, uma perguntinha básica. Quando aquela abençoada bateu no seu carro lá, você lembrou de dar graças a Deus? A gente não lembra, né? Você deu graças a Deus pela sua vida. Sim. Então vamos embolar mais ainda a pergunta. Quando você viu que estava tudo bem, que estava tudo bem com ela, a gente não lembra, porque a gente está preocupado com tantas coisas, com o nosso problema, com o nosso prejuízo. Essa eu não sabia. Recente? Jesus Cristo. Isso faz parte, queridos, do equilíbrio. E a gente, orando, voltando a orar, nós temos que orar ao Senhor para que Ele nos dê equilíbrio nas nossas ações. Lembrar sempre de dar graças a Deus pela nossa vida, por tudo que acontece na nossa vida. Muitas das vezes tem situações que a gente acha que Deus não está olhando para a gente. Tem muitas das vezes que acontece algo na nossa vida que dá errado, nós pensamos que é algo que Deus está fazendo para nos punir, mas muitas das vezes é um livramento. E isso, claro, vai de história para história. Tem vezes também que nós somos cabeças duras e achamos que aquilo que está acontecendo com a gente, ou é Deus, ou é a outra pessoa, mas a gente esquece de ver que são os nossos atos, são escolhas que nós fizemos durante a vida que culminou naquilo que a gente está vivendo. Mesmo assim, a gente deve o quê? Agradecer a Deus. Então, queria abrir para vocês comentarem sobre, primeira pergunta, é difícil alegrar-se sempre? Orar continuamente? O que é mais difícil? Dar graças, orar ou estar alegre todo o tempo? Elenca aí, qual é o mais difícil? E o tema é equilíbrio, né? Essas coisas que eu citei fazem parte de uma vida cristã equilibrada. Então, como que a gente pode discernir as prioridades em meio às demandas e responsabilidades da nossa vida cotidiana? Qual é
o segredo? Como é que a gente consegue discernir o que fazer no momento certo? A gente até comentou de uma situação, né, pastor? Que uma família, uma certa irmã, ela só queria saber de igreja. Igreja, 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 e o casamento dela estava acabando. Como é que faz para a gente discernir, saber o momento certo do que fazer no momento certo? Sim. Perfeito. E na opinião de vocês, eu quero que os outros falem também, né? Qual é o papel da nossa igreja, da nossa comunidade cristã de fé, que a gente convive aqui, no nosso caso, a Igreja Carioca, tem nessa questão de equilíbrio nas nossas vidas? Fala aí, Dadá. Qual é o papel da igreja nesse sentido? O que ela pode ajudar nessa questão do equilíbrio na nossa vida? Os pastores. Não é uma pergunta, gente, não é... São várias respostas, gente, não é... Isso aqui não é uma pergunta assim, a gente está compartilhando. Sempre que alguém procura o gabinete pastoral, especialmente quando vem com questão de família, o nosso tema é dar um foco na vida da pessoa. Hoje, a nossa sociedade parece que ela está toda desfocada. Mudança de papéis, de valores, de objetivos, de prioridades, de planos, de projetos, além das questões políticas que a gente, né, convive diariamente. Então, para mim, o pastor, o objetivo da igreja é trazer as pessoas para o foco. Não foi isso? Jesus disse, eu sou o caminho. Então, qual é o papel da igreja? É apontar o caminho. Então, sempre que nós temos a oportunidade de pegar alguém e colocar de volta no caminho, nós contribuímos para o equilíbrio, para o resgate, para a transformação daquela pessoa. Então, eu bato nessa tecla. A igreja é responsável para dar foco à vida das pessoas. Tem gente que não concorda com a igreja, né? Tem gente que acha que a igreja é desnecessária. Eu acho que um ser desse não deveria nem ser chamado de cristão. Então, como é que é? É um grupo, gente, que está crescendo. Não é um grupo pequenininho, não. É um grupo gigantesco. O último censo não aconteceu porque teve a pandemia, mas eu tenho um amigo que ele foi o primeiro a lançar esse livro sobre esse tema, que é o reverendo Dauro Campos, da Congregacional de Niterói, chamado Desigrejados. Aconselho a ler, que ele vai dando um panorama de todos os movimentos parecidos na história da igreja, e são cristãos desequilibrados, são cristãos que não conseguem enxergar o foco em Cristo, não conseguem enxergar o foco na sua vida, dentro da igreja, e etc. Então, esse momento aqui que a gente está conversando, de repente na cabeça de algum de vocês está assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que é importante estar aqui? Então, nesse bate-papo, o pessoal fica com medo de responder certo e errado. Então, esse momento aqui é por demais importante na nossa vida. Eu me lembro de um livro que eu li há algum tempo, né? E o pastor contou a história de que ele estava fazendo batismos no Rio, né? Aquele batismo tradicional lá no Rio, e passou um cara. E esse cara não tinha nada a ver com a igreja, e parou e ficou olhando ali. Aí diz ele que aquela pessoa ficou tão impactada com a celebração dos batismos, que procurou o pastor e disse do entusiasmo de ver aquilo ali.
Aí o pastor disse para ele assim, e aí escreveu no livro, né? Olha só, quando a igreja faz qualquer ato, olha só, quando a igreja faz qualquer ato, significa dizer que ela interfere na vida do mundo, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é interferir na vida do mundo, porque daqui nós sairemos para viver a nossa vida num mundo que precisa o quê? Diz Paulo, da manifestação dos filhos de Deus. Então, eu sempre creio nisso, que cada vez que a gente se reúne, esta reunião é uma interferência na vida do mundo. É de Deus, hein? O Manuel tinha me lembrado de uma coisa e eu tinha esquecido. O pastor, com essa palavra, só um minutinho, me lembrou. A gente colocou essa cadeira aqui, ó, vazia. E agradecer publicamente ao pastor Marcelo, que o pastor Marcelo me mandou uma mensagem: pastor, a gente tem que divulgar tal. Eu falei assim, não nesse primeiro momento. Que essa primeira reunião, eu queria que vocês que participam, vocês que frequentam a igreja, estivessem aqui, a maior parte, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir todos os homens de primeira, porque todo mundo tem compromisso, alguns falaram que iam trabalhar, etc. Mas a nossa missão para os próximos, para a glória de Deus, é dobrar. E cada um tem a missão de lembrar do seu banquinho e trazer um homem que convive com você no trabalho, seu vizinho, porque nós precisamos impactar a sociedade. E a gente tem que tirar da mente que igreja é só o momento que a gente se reúne. Igreja somos nós. Na nossa vida, nós somos igreja. Então nós precisamos trazer aquelas pessoas que estão no mundo para cá. E esse momento aqui, imagine se tivesse aqui um não crente vendo todo esse movimento aqui. O impacto que isso ia causar na vida dele. O impacto que ia causar não só na vida dele, mas posteriormente em todos que ele convive. No seu trabalho, na sua casa com seus filhos, com a sua esposa, com seus demais familiares. Então, esse momento é muito importante. Esse momento é crucial. Então, para a gente continuar caminhando, o pastor falou sobre política. Então, na visão de vocês também, vocês acham que a cultura e os valores dessa sociedade, elas dificultam o nosso equilíbrio como cristãos hoje? Sim, dificulta, mas pegando o gancho justamente do que eu iria falar. A questão do equilíbrio, eu acho muito oportuno o que a doutrina batista prega. E aí, dentro da doutrina batista, diz que nós respeitamos a individualidade do indivíduo. Está dentro da visão da doutrina batista. Isso é muito importante, porque o indivíduo ele tem que ser livre, o seu pensamento, ele consegue respeitado a sua individualidade. Então, não é uma ideia de colocar um jugo sobre aquele homem, sobre aquela mulher, um jugo religioso. E isso eu acho isso um ganho muito grande para que seja apontado o caminho e o caminho seja seguido. Por outro lado, temos tido dificuldade dentro do seio da igreja de apontar o caminho. E aí, talvez a cultura está entrando nas nossas portas, está entrando no nosso arraial, está tomando conta da nossa realidade e somos influenciados de todas as formas. E aí é quem nós seguimos no Instagram, é quem nós acompanhamos nas redes sociais, são os pregadores midiáticos que nós temos visto aí, de forma que a gente realmente está sendo influenciado por tudo que essa massa tem apresentado para a gente e vai trazendo dificuldade para doutrinar. E aí eu sei que o pastor de hoje, ele tem muito mais dificuldade de doutrinar do que o pastor de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, quando ele falava para a igreja, e a igreja ouvia a voz daquele pastor e entendia que era a voz de Deus falando. Então, tudo isso corrobora para essa dificuldade, né, da questão desse mundo aí pós-moderno. Você está realmente recebendo várias influências o tempo todo e sendo questionado todo o tempo todo das suas verdades que são ditas, se são verdades mesmo, se ela é relativa, enfim. Eu acho que dificulta. Eu queria só puxar uma outra linha que é interessante. Precisa não? Todos estão me ouvindo bem, né? Eu acredito, porque eu acredito com 13 anos. E com 19 anos eu era de uma associação de 18 igrejas com a juventude. Então eu acompanhei 3 décadas, né?
embaixador, você tinha congresso, tinha reunião de pastores, tinha atividade, tinha juventude, tinha intercâmbio, tinha. E hoje, você pode ir em 100 igrejas, o pastor Costa falou aí das 400 igrejas há 2 meses atrás, com relação a gente fazer o culto dia 31. E aí eu não estou falando de arte, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de estar aqui. Mas você abrir uma célula na sua casa, você fazer um estudo bíblico, você saber o que está acontecendo. Não é direita nem esquerda, a questão cultural, de política. Você pode defender uma tese muito bem defendida, mas nós estamos aqui para ser embaixadores de Cristo. A gente tem que pregar tempo e fora de tempo. As almas estão se perdendo. E para finalizar, nós temos um braço lá, o futebol, né, que eu falei com o senhor. 2 rapazes vieram me procurar e um deles falou, testemunhando olho no olho: Manuel, o único momento que eu tenho de espiritualidade, de religião, é a devocional que vocês fazem nesse futebol aqui. O cara não é ateu, acredita em Deus, mas é o único momento que ele tem ali. Aí sexta-feira ele vai lá, toma o chopezinho dele, se ele sai, se ele vai pro festival de rock, mas no sábado ele está lá no futebol e ele está ouvindo da palavra. Mas o que a gente, é muito pouco, sabe, muito tempo, nós estamos parados, gente. E nós, enquanto homens, a gente tem a nossa rotina. É filho, é trabalho, tudo. Eu sei, eu tenho 2 filhas, eu trabalho, tenho 3 filhos que trabalham. Mas nós precisamos fazer mais. Nós precisamos sair desse movimento novo e ativo. Nós podemos ter 100 homens aqui, mas nós deixamos os pastores, a liderança fazer o trabalho que é nosso. E as pedras vão estar lá. E o que você disse, Manuel, é importante pelo seguinte fato. Eu entendo que a cultura, eu entendo que os valores pós-modernos influenciam a sociedade e nos influenciam porque nós vivemos nessa sociedade. Mas nós também abrimos mão do protagonismo, gente. Aí o pessoal fica nesse negócio de direita e esquerda, o feminismo, não sei o quê. Gente, tem igreja lá no meio do mato que quem prega, que quem batiza são as mulheres. São as mulheres que vão evangelizar. E os homens, muitas das vezes, eu não posso porque eu trabalho muito. Eu não posso porque eu tenho um empreendimento e eu não posso deixar meu empreendimento. Eu não posso porque eu tenho que cuidar do meu carro. Eu não posso porque é o sábado ou domingo ou segunda-feira à noite é o único dia que eu tenho para descansar. Gente, a vida está passando e nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados e precisamos mudar esse protagonismo, gente. Então, a sociedade ela está aí, ela vai mudar, como sempre mudou, mas até a volta de Cristo, nós temos um papel que tem que ser feito por mim e tem que ser feito por você. E eu tenho que carregar o meu fardo, e você tem que carregar o seu fardo. O Manuel não pode levar vocês nas costas a vida toda, não. O pastor Washington, o pastor Marcelo, o pastor Ricardo, o pastor Rafael, não vão poder levar vocês nas costas. Não estou dizendo que vocês não fazem nada, mas vocês podem fazer mais e devem fazer mais. E não é simplesmente só vir ao encontro, mas ter uma vida de testemunho, ter uma vida devocional, ter uma vida que agrade a Deus de fato. Porque também só estar aqui por estar não significa nada. Não significa absolutamente nada. Então eu achei muito positivo esse encontro hoje. Agradeço vocês por demais. Pode falar. Só complementando, eu acho que nós falamos muito da questão da figura masculina hoje, né? Então, eu acho que é um ponto, eu vou acompanhar a palavra do Manuel ali, eu desde os meus 7, eu passei por 3 gerações também dentro da Igreja Batista, sendo que o desafio hoje, eu acho que cada um de nós aqui, dos mais velhos, mais maduros, aos mais novos, é nós nos posicionarmos enquanto homem que teme a Deus e que, por que eu digo da questão de nos posicionarmos? Porque quando você puxou a palavra equilíbrio, eu não posso ser aquele radical, né? Eu gosto muito de lembrar isso, eu, pela misericórdia de Deus,
por ter base cristã. Sempre falei isso, pastor Rafael sempre escuta eu falar isso. Sou batista, vou morrer batista. Não. Eu agradeço a Deus porque eu tive base cristã e criei 3. Então, hoje eu tenho 3 adultos que tiveram base cristã. E eu tenho certeza que, pela misericórdia de Deus, tudo aquilo que eu caminhei com eles dentro da igreja, formaram o que são hoje. E aí, o que eu olho para a geração? O equilíbrio que eu tenho que ter eu não posso retornar a ser aquele pai que eu fui lá para educar os meus filhos, mas eu também não posso me acovardar diante do que a realidade me joga hoje para a educação dos meus filhos, para a minha posição dentro da minha casa. Se a gente vive uma geração onde, pela misericórdia de Deus, as mulheres estão tendo uma posição, amém. Mas, com toda a sabedoria, eu ainda entendo que a responsabilidade espiritual do meu lar, de conduzi-la, está sobre os meus ombros. Então, eu não posso me acovardar disso, mas também não posso entrar naquela de que, não, é o seguinte, aqui quem manda sou eu. São coisas distintas, né? A modernidade, eu gosto sempre de falar isso, se eu estiver errado que me corrijam, mas a gente tem tanta ferramenta hoje, e eu digo o seguinte, você quer um assunto, quer aprender, estudar sobre um assunto, a minha geração não tinha internet, a gente tinha que sentar lá na biblioteca e dedicar tempo. Aí o tempo que eu tenho para ficar vendo lá, qualquer coisa no celular, se eu jogar um determinado assunto, vou dar um assunto assim, como educar um filho dentro dos preceitos cristãos, eu vou sentar em 40 minutos, meia hora, milhões de informações. Então, o que eu, é legal a gente estar reunido aqui, eu acho que, eu estava conversando isso muito com o pastor, é o seguinte, nós homens, cristãos, precisamos ter coragem de chegar de repente do lado do outro irmão, meu irmão, estou enfrentando isso aqui, dá para orar comigo aqui, porque está brabo, não tenha medo, não tenha vergonha não, porque eu fui educar, aí é aquilo que eu falo, eu fui educado lá atrás, onde a igreja batista que tinha um embaixador, hoje não tem, mas tem outra ferramenta, tem ministério jovem. E eu tenho uma coisa que eu vou dar um testemunho aqui. Eu, quando botei o pé aqui na Carioca, vai fazer 1 ano e alguns 2 ou 4 meses, eu louvo a Deus, porque eu tenho hoje testemunho de 3 homens que se converteram aqui. Homens. E foram por influência, assim, e tal, e estão sendo acompanhados por outros homens. E esse outro homem é referência para esse homem que se converteu. É isso que tem que se multiplicar. E aí... deixa vir a internet, o Instagram, os coaches da vida aí. Meu irmão, vá lá, você estuda. E na próxima reunião que nós tivermos aqui, se você de repente viu algum assunto que você achou que... Chega para um pastor, ele não vai... Não, está me perguntando. Não, então assim... Eu entendo que o nosso desafio, enquanto homem, na geração de hoje, é não nos acovardarmos diante daquilo que é nossa responsabilidade. E no equilíbrio, eu não posso retornar, não posso ser o machão, mas não posso ser o frouxo. Desculpa a expressão. Não sei se vocês me entenderam no que diz frouxo. Não é ser machista, não estou falando de feminismo ou machismo aqui, não. Eu estou falando de posição. Eu digo, é tão engraçado que o pastor Marcelo vai... entender. Eu tenho um filho de 33 anos. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu louvo a Deus, porque esse filho foi procurar referência para algum assunto dentro do casamento dele, em mim. Cara, assim, desculpa, eu não estou me vangloriando. Isso porque um dia alguém me ensinou lá atrás que era assim. Então, se você tem um filho jovem, amigo, continua cuidando. Não esquenta não que hoje em dia tem a nova onda, os filhos. Não, é teu filho, cara. Traz ele ali, seja amigo dele, acompanhe com ele. Tente entender os assuntos da modernidade aí, não é isso? Mas não vamos nos acovardar. Desculpa. Obrigado. E nunca é tarde, né, meus irmãos? Nunca é tarde para aprender. Se você não é esse homem, eu falei no início, né? Cada um teve uma formação, cada um teve a sua experiência, mas esse é um exemplo bom, né? Gostaria de, quando eu tiver filho, acontecer a mesma coisa comigo. Quem não quer um exemplo desse? Nós estamos vivos, todo mundo tem uma boa idade aqui, ainda há tempo de aprender. E eu gostaria de agradecer a vocês.
saírem de suas casas, acreditarem no trabalho, continuarem acreditando. E para a gente finalizar, a gente ainda tem uma parte que eu vou falar sobre alguns planos que a gente tem para frente. Eu já disse que mensalmente nós vamos fazer essa reunião, toda segunda-feira, da mesma forma, mas junto com a equipe de liderança a gente vai trabalhar outras dinâmicas, também para não ficar uma coisa parada, mas já anotem na agenda. No mês que vem, nosso irmão Israel, tirando a reunião que nós vamos ter na segunda-feira, cedeu a casa dele para a gente fazer um esquenta de churrasco lá. Né? Já temos o churrasco. Vai ser na Semana Santa. Será uma boa. Oi? Já tem também, brincadeira. Não, vamos fazer um rateio. O encontro mensal é aqui na igreja. O encontro mensal vai ser sempre aqui. E nós vamos decidir qual será o sábado, né? Vai ser num sábado, a gente vai passar o dia lá. A programação vai ser churrasco, resenha. O Israel sugeriu também de assistirmos um filme, vamos escolher o filme também. E, mais para frente, vai ser na casa dele nesse primeiro momento. Não, vai ser na casa dele no Grajaú. Nós temos um plano também de um retiro, e o irmão Israel cedeu já a casa dele também, para fazermos um retiro. Esse vai ser um evento mais elaborado, porque a gente tem questão de logística, como chegar lá. Quando eu cheguei hoje aqui, eu estava contando uma história para o Eliseu, um amigo de longa data. Estava contando para o Eliseu a história dos meus filhos. Eu tenho 2 filhas, e as minhas 2 filhas são casadas há 8 anos e a outra há 4 anos. Toda vez que elas vão lá em casa, elas levam uma bolsa. Aí leva assim umas 2 ou 3 coisas só. Na hora de ir embora, elas levam a bolsa cheia. Vão sempre embora com a bolsa cheia. Chega lá no armário, o armário, graças a Deus, é grande, chega no freezer, limpa o freezer e vai embora. E aí, poxa, mas aí isso é prejuízo? Não, isso é investimento. Adoro com meus filhos. Por mim, elas podiam ir lá embora, lá em casa todos os dias. Iam levar o que tiver. A hora que acabasse, não ia levar nada, né? Ia levar aquele rolinho de carne moída de meio quilo, que tem um monte lá em casa. Mas eu quero dizer uma coisa, eu quero fazer um desafio para vocês. Não precisa levar nada. Não precisa levar nada. Mas vocês têm que ir. Vai ser um sábado lá em casa, pode ir. Não há nada que um homem de classe média baixa não possa fazer para receber um grupo de 30 amigos na minha casa. Vai ser uma alegria receber vocês lá. Não tenho dúvida disso. E nós temos uma casa em Mangaratiba, e já falei para ele, vocês não vão porque não querem, porque a casa está lá. Esse ano, só umas 5 vezes foi usado esse ano, e nós já estamos com 90 dias. Convidei também para vocês irem para lá. Mas mais do que comer churrasco ou ir à praia, é a comunhão que a gente quer preservar, e isso é legal. Eu falei para o pastor que é muito legal que a gente tenha a oportunidade de ver um filme com um fundo de valores, para a gente poder, não só, como diz o salmista, bem-aventurado o jovem que enche a sua aljava das armas, mas a gente poder se municiar estando juntos. Hoje eu estava aqui, já conversei com vários irmãos, e o meu dia a minha noite foi abençoada. E eu vim para cá porque a minha mulher me botou para correr, tá? Quero avisar isso para vocês. Chegamos em casa, eu fui trabalhar, cheguei em casa cansado e ela começou a passar mal. Eu falei, não vou não, vou ficar com você. Ela disse, negativo, mete o pé. Mete o pé. Ela falou, eu cheguei arrastando ela, levei ela até a cama, falei, vou fazer uma sopa. Ela falou, negativo, mete o pé e vai embora, porque a programação dos homens é lá na igreja. Então é isso, pessoal. O retiro a gente deixa mais para frente. Primeiro momento, reunião mensal, e a gente só vai fechar o dia. Durante essa semana a gente já fecha. Tem uma galera aqui que eu sei que não está no grupo. Me procurem no final, ou procure o Manuel para a gente adicionar vocês lá. Então a gente encerra aqui. Pedi o pastor para encerrar aí,
falar algo e orar. Eu gosto do texto de Ezequiel, capítulo 22, 30, que diz assim: procurei um homem, um único homem, que consertasse o muro, que se pusesse na brecha onde os muros desmoronaram, um homem que fosse justo e bom, para impedir que eu destrua sua terra. Procurei, mas não consegui achar nenhum. Eu gosto desse texto porque Deus confia o seu plano a pessoas individualmente. Outro dia eu estava falando com uma pessoa sobre as maiores decisões da história do mundo foram tomadas dentro de cabanas. Você imagina? Nós estamos vendo a Bíblia hoje e o livro de Hebreus diz isso. Os patriarcas habitavam em cabanas. Então Deus revelando o seu plano, né? A homens influentes na sociedade, mas vivendo numa atmosfera que nós nem sonhamos em viver, né? E ao mesmo tempo fazendo daqueles homens os gigantes mundiais, não é isso? Então eu quero deixar essa palavra aqui. Para mim essa reunião de hoje foi muito importante, viu, pastor Antônio? Eu fiquei muito feliz de ver esse grupo aqui. Eu queria que você saísse daqui. Eu sempre dou uma sugestão às pessoas quando elas participam de reuniões. Vou dar essa sugestão aqui, porque de repente tem gente aqui que nunca ouviu isso. Eu nunca chego nos ambientes falando que a reunião foi ruim. Nunca. Podia ter sido um desastre. Faltou luz, o café estava ruim, podia ter sido tudo isso, né? Mas não diga isso, porque senão vem aquela pessoa que tem uma postura negativa e diz assim: eu te avisei, né? E eu nunca digo isso. Eu sempre chego nos lugares e graças a Deus essa reunião foi top, né? Foi top, glória a Deus. Mas aprenda esse truque. Mesmo que tivesse sido uma reunião desastrosa, você tem que chegar na sua casa e dizer assim: cara, a reunião foi 10. Por quê? Porque aí você não se deixa vencer. E nem deixa que alguém venha tripudiar em cima de você. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que levar em conta que nós estamos aqui para influenciar as pessoas. Você vê a presença do Fernandinho aqui, uma reunião dessas, a convivência com os homens da igreja, é o futuro dele, né? Eu estou vendo nessa reunião aqui, por exemplo, que o João, o Samuel, que eu vi crianças. É isso, Cristian? E estou acompanhando. Você imagina, eu não posso fazer uma brincadeira de mau gosto com eles. Não posso destratar nenhum deles. Por quê? Porque eles estão olhando para mim desde que eles eram crianças. Entende? Então, isso é fundamental naquilo que você diz respeito a formar valores masculinos. Então, é isso aí. Deus abençoe, que seja a sua vida, Antônio, a vida da sua esposa, uma vida frutífera. Eu estou esperando os frutos, né? É ou não é? Dá teu jeito, dá teu jeito. Davi olhou para Salomão e disse assim: seja homem. Não, dá teu jeito 2 vezes, né? Ok, vamos orar e pedir que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério. Senhor, muito obrigado por esse grupo aqui, por esse ministério aqui, porque os teus filhos estão aqui, porque são pessoas influentes na sociedade, são homens de honra, são pessoas que estão buscando viver uma vida contigo, apesar de tudo. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém aqui tem a receita da vida. Nós simplesmente sabemos que a vida com o Senhor, um dia na tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Glória a Deus por esta noite. Nós louvamos o teu nome. Agradecemos pela vida do pastor Antônio, da Desiane, das suas famílias, e que sejamos parceiros no ministério.
É a oração que fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Rapidinho, antes da foto, vem aqui o João e o Eliseu, rapidinho. O pastor Washington, a primeira semana, quando eu o conheci aqui na Igreja Carioca, a Márcia assumiu o Ministério de Ensino, ele falou para mim, não tem ministério se não tiver... Ministro. E quando Deus plantou no meu coração a primeira vez da gente fazer um trabalho com homens aqui na igreja, era justamente isso. Por que eu chamei o João e o Eliseu aqui, tá? O João é uma safra que tem que acontecer na Carioca hoje. A gente escutou muitas vezes falando, ele é o futuro. Não, João é o presente, né? Por que eu chamei o Eliseu? Para representar a experiência. Eu estou com o Eliseu na caminhada cristã há 15 anos. Começamos com um pequeno grupo grande, célula, divide, multiplica esse grupo, né, pastor Washington? Pelo amor de Deus. E estamos caminhando aí há uns 15 anos juntos. Então, com todas as dificuldades, com todas as coisas que a nossa vida passa, eu nunca vi, nesses 15 anos, o Eliseu murmurar nada perto de mim. Nunca. Ele não chega para falar um ai. Pelo contrário, quando eu chego perto dele, Eliseu, tá ruim. Não, Manel, peraí, para, não sei o quê. Então, irmãos, a gente precisa buscar essa unidade. A juventude e a experiência. Qual o recado aqui? Eu gosto sempre de deixar alguma coisa para a semana. Eu faço sempre isso no futebol. Eu queria que a partir de hoje, você orasse para Deus colocar um homem na sua vida para você discipular. Eu hoje estou discipulando 2 pessoas, já estou procurando terceira. Você ore e você precisa discipular. Por que você precisa discipular? Porque a gente tem que multiplicar. As células não vão acontecer naturalmente se você não fomentar isso, se você não estimular isso. Então, eu queria que a gente orasse mais uma vez com esse propósito. A gente quer que a igreja cresça, a gente quer que o Ministério de Homens cresça, a gente quer que pessoas se convirtam. Agora, qual é o meu papel? Eu estou permitindo que o Espírito Santo me use ou eu estou bloqueando a ação do Espírito Santo? Nós precisamos liberar isso. E para que isso aconteça, cada um de nós aqui tem que trabalhar isso. Isso é intencional. Você tem que sair daqui hoje, antes de dormir, antes de fazer o chazinho para a esposa, antes de dar o beijinho na Dona Maria. Você vai orar e pedir que Deus te dê o discernimento para você saber quem você vai discipular. Seja o homem aqui da Carioca, seja o homem lá do escritório, do trabalho ou do futebol. E eu queria que o João orasse para a gente. Vem cá, João. Velho. A casa do pai é aqui, velho. É aqui que tu vai ser forjado. Vamos lá. Orar sobre o quê? Orar sobre as células. Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Mais um dia, Senhor, na Tua presença, Pai. Obrigado pela comunhão, Senhor. Obrigado pelo lanche que tivemos, ó Pai. Obrigado por mais um dia, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, pelas nossas células, ó Pai, que possam cada vez se multiplicar, Senhor. Pois as células é um momento de comunhão muito importante para a Tua presença, Senhor. Podemos chegar em casa de segurança, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa semana, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por essa igreja e ainda vai fazer, Senhor. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém.